Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente, gravando ao ar livre, que não é uma coisa muito comum, né? Raramente eu faço esse tipo de vídeo, mas eu vou tentar publicar um pouquinho mais vídeos assim ao ar livre, tentar fazer alguns vlogs e coisas mais nesse estilo. E para hoje eu separei para vocês, vou comentar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu fiz nesse mês de agosto. Bom, eu estou aqui na mesinha aqui que eu tenho aqui do meu lado, eu estou com as 5 leituras que eu fiz nesse mês de agosto. E no total foram 4 livros e um quadrinho. Eu acabei lendo menos quadrinho do que eu gostaria de ler nesse mês. Mas pelo menos para compensar foi um quadrinho realmente muito bom. E das leituras de livros, 2 já tem resenha lá no canal e outras 2 são leituras que eu ainda não comentei com vocês, talvez eu tenha postado alguma coisa lá no Instagram, mas eu não comentei aqui ainda no YouTube. Então vamos lá, eu vou falar sobre uma de cada vez aqui com vocês. Vamos lá então, começando com um clássico da literatura alemã. Um dos livros que eu li nesse mês de agosto foi Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nessa ediçãozinha aqui que eu gosto muito da... como é que era o nome? Clássicos Abril Coleções, da editora Abril, né? Infelizmente eu nunca consegui completar essa coleção aqui. Eu tenho alguns, eu devo ter uns 7, uns 8 exemplares mais ou menos, mas eu nunca consegui completar. E aqui no caso foi uma releitura. Eu gosto muito de fazer releituras. Vocês que me acompanham no canal já devem ter reparado que vira e mexe estou fazendo uma releitura e trazendo alguma resenha aqui para o Leia para Viver. E no caso do Sofrimento do Jovem Werther foi uma releitura muito proveitosa. É uma daquelas que você percebe que, lógico, o livro não muda, né? Mas você muda conforme o tempo passa e a sua perspectiva com relação à leitura que você realiza muitas vezes se altera também. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com esse livro na época que eu li pela primeira vez. E agora a impressão que eu tive foi um pouco diferente com relação a ele. Continuo gostando muito do Sofrimento do Jovem Werther. Mas é um livro que ele fala muito sobre um jovem, né, obviamente, chamado Werther, que no caso ele estava vivendo numa região, tinha se mudado para uma região mais rural, tipo isso daqui onde eu estou, sabe, uma região mais rural, uma região agrícola, do interior da Alemanha. E lá ele estava bastante feliz, bastante satisfeito com essa vida mais pacata, e ele acaba conhecendo uma jovem chamada Lotte, que ele se apaixona, sabe? Se apaixona enlouquecidamente por ela. E nisso ele vai, aos poucos, essa paixão vai se tornando uma obsessão e ele vai sofrendo cada vez mais por conta disso. É um livro que fala muito sobre as dores provocadas por uma grande paixão. É um dos grandes focos dessa leitura. E também teve uma repercussão absurda na época. O Goethe virou um popstar na época do lançamento desse livro aqui. E teve, sei lá, muita gente ficou, praticamente idolatrava essa obra. Gente como a Mary Shelley, autora do Frankenstein, Napoleão, como eu falei na resenha. É um livro que realmente foi super aclamado. E não é à toa, né? Realmente é um baita de um livro que eu indico bastante. Vou deixar a resenha aqui nos cards para quem tiver interesse em conferir. Vale a pena depois dar uma olhadinha e também se aventurar um pouquinho mais pela sempre fascinante, né, literatura alemã, uma literatura que realmente eu gosto muito. Outra leitura que eu fiz nesse mês de agosto foi um clássico também. Na verdade eu só li clássicos, agora que eu estou reparando. Mas foi um clássico da literatura japonesa. Já faz um tempo que eu não falo da literatura japonesa lá no canal, né? E, bom, retomando esse hábito, o livro que eu li se chama Trilhas Longínquas de Oko, escrito pelo Matsuo Basho, que é um grande poeta do Japão, que faz haikais. É uma das referências, inclusive, no haikai. E é um livro que ele não é necessariamente um livro de poesias, mas ele mistura relato de viagem com pequenos poemas, né? Os haikais são muito pequenos. E ele vai mesclando o diário de viagem que ele faz com esses pequenos poemas que normalmente descrevem as coisas que ele está vivenciando, as pessoas que ele conhece, a natureza, as coisas que ele vê ao longo desse trajeto que ele percorre no Japão, sempre em companhia de um discípulo seu, que vai ajudando ele na viagem, porque o Matsuo Basho já era bastante idoso para os padrões da época, né? Já era bastante idoso para fazer essa viagem, mas ele decidiu, bateu o pé no chão e falou: eu vou
vou conhecer as coisas que eu não conheço. Que literalmente foi isso, ele saiu para conhecer os pontos turísticos, os locais do Japão que ele só ouvia falar, mas nunca tinha visto mesmo. É um livro que fala muito sobre isso. E me lembrou um pouco, sabe qual? Falando, né, como eu falei agora há pouco da literatura alemã, me lembrou um pouco um livro do Heinrich Heine, que se chama Viagem ao Harz, que faz quase que a mesma coisa, é um relato de viagem que vai misturando poesia no meio disso. É muito interessante, eu gostei muito desse livro aqui. E foi um presente, esse livro aqui foi um presente da Rita Araújo, que no Amigo Secreto aqui dos Booktubers me presenteou com esse livro aqui. E eu já li um outro livro que ela me deu, o Sanshiro, do Natsume Soseki. E agora, lendo outro livro que ela também me deu de presente, esse maravilhoso Trilhas Longínquas de Yoko, que eu recomendo bastante, principalmente para quem gosta para quem tem curiosidade em conhecer um pouco mais dos clássicos da literatura do Japão. Outra leitura que eu também fiz no mês de agosto foi uma daquelas leituras desafiadoras, mas não no sentido de que eu estava lendo um livro muito difícil, como por exemplo quando aconteceu quando eu li O Som e a Fúria, do William Faulkner, que os primeiros capítulos realmente são complicados. Mas num outro aspecto, por ele tratar de uma sociedade, de um tema e de uma história que é muito desconhecida por mim, sabe? Eu gosto muito de literatura asiática, mas eu não conheço muito nesse caso específico, que no caso é o Contos da Tartaruga Dourada, de um escritor chamado Kim Si-seop. Esse é um livro aqui que ele é muito conectado com o próprio tempo dele, sabe? Ele fala muito sobre o período, muito sobre o período que ele foi escrito, que se eu não me engano tem aqui, ó, o século XV na Coreia do Sul. Coreia do Sul não, né? Nas Coreias, né? Era unificado, era simplesmente a Coreia. E fala muito tanto sobre a história política daquele país, quanto sobre um pouco da forma como aquela nação foi se desenvolvendo, principalmente em questão de ideológicas e tal, como ela foi se desenvolvendo nesse sentido ao longo desse período, né? Principalmente a partir do século XV. E é um livro que ele, na verdade, ele é complicado justamente por isso, porque para quem não entende nada de história da Coreia, o que é o meu caso, eu só consigo entender um pouquinho mais da história contemporânea. Mas a história antiga da Coreia, realmente, eu não sei praticamente nada, sabe? O que eu aprendi foi graças a esse livro. E é um livro, na verdade, como ele funciona? É um livro composto por contos, pequenos contos fantásticos. São contos que têm uma pegada mais de sobrenatural, fala muito sobre assombrações, fala muito da relação desse universo assim sobrenatural, da relação deles com o nosso mundo, com o mundo dos vivos, digamos assim. E é realmente muito interessante a forma como o autor consegue conectar as duas coisas. E o livro ele tem toda uma pegada que lembra muito como se você estivesse lendo uma espécie de saga, ou não, melhor, como se você estivesse lendo lendas, como se fossem lendas antigas que você está tendo contato. É muito assim, a impressão que me deu foi essa. E realmente é muito legal, é muito legal. Você tem algumas metáforas interessantes com relação a algumas questões da época, como por exemplo o fortalecimento do pensamento confucionista e a forma como eles ironizavam o pensamento que era a lógica que era vigente até então, pelo que eu entendi, que era a lógica budista. E aí tinha todo um sarcasmo com relação a isso, né? E o livro ele pega essas questões e joga lá de forma muito como se fosse uma espécie de metáfora, mas às vezes é mais direta também. E fala sobre príncipes, é um livro que fala sobre escritores que entram em contato com divindades e coisas desse tipo. É um livro bem interessante que eu acho que valeria até uma releitura. Valeria realmente uma releitura. É um livro que eu acho que é muito enriquecedor para quem quer conhecer um pouco mais da história da Coreia e para quem quer conhecer um pouco mais também, assim como no livro do Matsu Basho, para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa literatura clássica asiática. Outra leitura que eu fiz nesse mês de agosto, o último livro que eu vou comentar aqui com vocês e que já tem resenha no canal, é o excepcional As Brasas, do Sandor Márai. Eu gostei tanto desse livro aqui que eu já estou até procurando outras obras desse autor. Que no caso esse livro aqui foi um presente, né? Um presente de um inscrito do canal, o Fábio, que é inscrito e apoiador do canal.
E eu já agradeci a ele, agradeço de novo, porque realmente foi um livro que mexeu bastante comigo. Eu gostei muito, eu gosto muito dessas obras que falam sobre a passagem do tempo. É um tema que sempre me chamou a atenção. Eu até procurei num sebo outros livros do Sándor Márai. E eu encontrei, na verdade, encontrei um livro chamado De Verdade. E ele tem outras publicações no Brasil, ele teve várias inclusive, mas atualmente a grande maioria delas está esgotada, está num preço muito, muito alto. É quase como se fosse uma maldição minha, porque eu sempre, quando eu gosto muito de um autor, eu noto que eu descobri ele tarde demais. Porque aconteceu isso, por exemplo, com o Cormac McCarthy, que é um autor que eu gostei muito, mas agora todos os livros dele estão custando uma fortuna. Do que se trata esse livro? Basicamente, As Brasas é um livro que fala sobre um coronel, um general do antigo Império Austro-Húngaro, que vai ter, por uma certa situação do destino, ele vai ter um encontro com um antigo amigo seu, um amigo que ele não via, se não me engano, há mais de 40 anos. E é um livro muito fácil de dar spoiler, tá? Não vou explicar muita coisa não. Mas esse encontro, para os dois, era uma situação muito particular e muito importante também. Era um encontro muito importante para os dois lados, porque iria esclarecer algumas coisas que não estavam claras até então, e que situações que estavam deixando as duas partes bastante angustiadas, principalmente esse general, que ele tinha várias dúvidas com relação a alguns eventos que ocorreram nesse período, né, que esse amigo acabou indo embora, e ele ficou 40 anos sem ter a oportunidade de conversar com ele de novo. Mas é um livraço, sabe? É realmente um livraço no melhor sentido da palavra. É um baita de um livro. Eu gostei muito desse aqui. É também um livro que com certeza entra na minha listazinha de releituras, né? Que é uma coisa que, como eu falei antes, eu gosto muito de fazer. Para finalizar, a última leitura que eu quero comentar com vocês é um quadrinho publicado pela editora Nemo, chamado Duas Vidas. Esse quadrinho aqui, que é um quadrinho francês, ele é bastante emocionante, é realmente um daqueles trabalhos que pode te emocionar, porque ele fala de um tema muito interessante, que é o seguinte, basicamente um quadrinho que fala sobre aquele medo que as pessoas às vezes têm de encarar a vida, de encarar experiências novas, de sair da sua zona de conforto, de vivenciar aquilo que você achava que era impossível para você. É um quadrinho muito sobre essa questão. E o que nós temos aqui? Nós temos a história de dois irmãos. Um que é bastante aventureiro, que é um médico, trabalha em ONG na África, ajuda todo mundo, é uma pessoa que se preocupa muito com os outros. E o outro caso, basicamente o protagonista da história, é um homem, um jovem, ele ainda é jovem, que trabalha como advogado, mas está extremamente infeliz com esse trabalho, extremamente infeliz. Só que ele não quer sair da sua zona de conforto, ele não quer se arriscar, ele não quer deixar tudo para trás para tentar ser feliz, sabe? No caso, o grande sonho da vida dele era tocar numa banda. Mas ele nunca se deu o direito de fazer isso daí. Ele sempre optou pelo caminho mais lógico, digamos assim, né? De trabalhar numa grande empresa, de seguir essa ordem. Só que num certo dia, ele recebe a notícia de que ele estava com um tumor e que ele tinha pouco tempo de vida. E aí, esse outro irmão, que é bastante aventureiro, começa a incentivá-lo a largar as coisas e fazer o que ele sempre quis fazer tudo que ele sempre sonhou. E é basicamente isso. Só que essa história, que aparentemente pode parecer um clichê, não tem nada de clichê, porque você no decorrer da leitura você vai percebendo isso. Ela segue uma linha, né, que parece que vai seguir como se fosse realmente um grande clichê de superação e tal, mas ela te leva para um caminho bastante inesperado. É um quadrinho muito legal mesmo, que eu recomendo bastante. Bom, é isso, pessoal, essas foram as leituras desse mês de agosto. Espero que esse videozinho aqui feito ao ar livre, um pouco diferente, né, que vocês tenham gostado, apesar de toda a variação que tem, né, quando a gente grava ao ar livre, o inesperado acontece. Você vê que eu comecei gravando no sol e agora o tempo já está com pouco sol, com pouca luz. Mas não tem jeito, né, além dos eventuais barulhos que podem acontecer. Espero que eu não tenha atrapalhado na gravação, mas é uma coisa que eu só vou descobrir quando eu estiver editando.
Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado, que algumas dessas minhas leituras tenham despertado o interesse de vocês. E, como sempre também, se você tiver interesse em ajudar o canal, eu vou deixar o link aqui embaixo de todas essas leituras que eu fiz. O link desses exemplares na Amazon. E aí, ao você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Se você quiser ajudar de outra forma, eu vou deixar aqui na descrição também o link do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo em que você pode se tornar colaborador e, além de ajudar o Ler para Viver, você também recebe algumas recompensas. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum dos títulos que eu citei aqui hoje e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!